Nós falamos na semana passada, começamos a falar sobre soteriologia, né? E já eu vou explicar para você o que significa esta palavra soteriologia, tá bom? Antes eu quero fazer um adendo. Quem não estava aqui, eu gostaria que você prestasse atenção. Porque nós falamos a respeito do batismo lá de Nicodemos, né? Ou melhor, batismo de Nicodemos não, o batismo que Jesus, a palavra de Jesus, quando disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E eu expliquei aqui na semana passada que água e Espírito ali não é batismo nas águas. Muitas pessoas confundem isso. Acham que Jesus estava dizendo, olha, Nicodemos, você tem que se batizar nas águas. Não é isso, eu expliquei. Mas surgiu uma pergunta, né? Um comentário, e eu quero trazer este comentário. Alguém perguntou, eu vou dizer quem foi o irmão Rui. Nosso irmão Rui, né? Depois conversando comigo, me fez uma pergunta. E a pergunta foi, seria possível que Nicodemos, mesmo conhecendo Ezequiel 36, de 25 a 27, tivesse dado a essa passagem uma interpretação diferente da de Jesus? Seria possível? Sim. É bastante provável, preste atenção, porque eu vou precisar correr um pouquinho. Nicodemos interpretava Ezequiel 36 sob a ótica do nacionalismo e do ritualismo farisaico. Para os mestres judeus da época, essa profecia se referia ao futuro coletivo da nação de Israel, não a uma exigência de transformação individual no presente. Essa leitura equivocada se manifestava em três visões distintas. E quais são elas? A interpretação coletiva não individual. A promessa era vista como restauração geopolítica e espiritual em Israel após o exílio, não como uma exigência de conversão pessoal para quem já era judeu. Segundo, a aplicação exclusiva aos gentios. O ritual de purificação pela água era exigido apenas de pagãos que queriam se converter ao judaísmo, ou seja, o batismo de prosélitos. Nicodemos, como judeu puro e cumpridor da lei, ele considerava-se limpo. E o terceiro, o foco no mérito da obediência. Os fariseus acreditavam que o coração novo seria a recompensa pelo esforço em guardar a lei. Jesus inverteu essa lógica. O Espírito é a causa da obediência e não a consequência. É por isso, irmãos, que a repreensão de Jesus em João 3,10 faz todo sentido. Nicodemos deveria ter reconhecido na fala de Jesus a referência direta a Ezequiel 36, mas sua formação farisaica o impedia de compreender a dimensão individual e imediata da promessa. O que era o batismo de prosélitos, irmãos? O batismo de prosélitos era um ritual de imersão em água exigido de gentios que desejavam se converter ao judaísmo. Marcava a transição definitiva do paganismo para a fé no Deus de Israel. E funcionava sobre três princípios. O primeiro princípio, a purificação ou o ritual da purificação. Os gentios eram considerados impuros por sua vida pregressa na idolatria. A imersão total na água, do hebraico mikev, servia para lavar essa impureza espiritual. O segundo princípio era a conversão completa. Para um homem gentil se tornar judeu,
era necessário 3 passos. Quais eram estes passos? Primeiro, circuncisão, sacrifício no templo e batismo de prosélitos. Para as mulheres, o batismo e o sacrifício eram suficientes. E o terceiro princípio, novo nascimento. Os rabinos ensinavam que após o batismo, o convertido era considerado como uma criança recém-nascida, rompendo com o passado, a família idólatra e a antiga identidade. E aqui há mais uma questão, né? Por isso a exigência de Jesus chocou, preste bastante atenção, chocou Nicodemos, quando ele ouve Jesus dizer, é necessário nascer de novo. Por quê? Jesus aplicou a um líder judeu, mestre da lei, um conceito reservado apenas a pagãos, pecadores daquela época, indicando que nenhuma origem, posição ou esforço religioso substitui o novo nascimento pelo Espírito. Até aí tudo bem? É muita informação, né, irmãos? Mas depois você pode assistir lá, está sendo gravado, e vai dando pausa, vai anotando. Qual a diferença entre o batismo de prosélitos e o batismo de João Batista? Como a igreja primitiva adotou o batismo cristão a partir dessas práticas? Batismo de prosélitos e batismo de João Batista. Embora ambos usassem a imersão em água, a mensagem e o público-alvo eram completamente diferentes. O batismo de prosélitos era exclusivo para gentios. O batismo de João era direcionado especificamente aos judeus, o que gerou grande escândalo na época. Qual o significado? O ritual de prosélitos mudava o status religioso de um estrangeiro. O batismo de João exigia arrependimento. Do grego, a palavra metanoia, que significa mudança de mente e de coração, confrontando os judeus com o fato de que a descendência de Abraão não bastava para salvá-los do juízo vindouro. E qual era a iniciativa, né, disso? Né? No batismo de prosélitos, o próprio convertido se imergia sob supervisão das testemunhas. No ministério de João, era o próprio profeta quem imergia ativamente as pessoas no Rio Jordão, estabelecendo a figura do batizador. Então, estamos vendo aí a diferença, né? E aí nós temos aí como é que a igreja primitiva adotou o batismo cristão, que hoje nós realizamos, né? E aí a igreja primitiva ressignificou esses elementos sobre a ordem de quem? De Jesus, em Mateus 28, 19, introduzindo 3 mudanças fundamentais. E quais são? Primeiro, identificação com Cristo. O batismo cristão passou a simbolizar a morte, sepultamento e ressurreição do crente com Jesus, não apenas um sinal de arrependimento. E aí nós temos Romanos 6,4, que diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A segunda mudança, irmãos, é o nome da Trindade, né? Porque a fórmula batismal passou a ser administrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinculando o novo convertido à nova aliança. E terceiro, aí nós vemos lá em Mateus, a ordem de Jesus, 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E a terceira mudança é o selo do Espírito Santo.
O batismo em águas passou a estar intimamente ligado à recepção do Espírito Santo, cumprindo exatamente o que Jesus disse a Nicodemos sobre nascer da água e do Espírito. Atos 2, 38. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então está aí, irmãos, eu precisava fazer este adendo, né? Porque a pergunta do irmão Rui me provocou, né? Então, sobre provocação, eu falei, é preciso esclarecer, porque a dúvida do irmão, de repente, pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Então, depois, você pode ver isso com calma, lá na mensagem, que está sendo gravada, e depois você pode tirar lá, assistir com calma e ver, né? Então, nós temos aí a soteriologia, né? O que significa a palavra soteriologia? Né? O nosso texto que nós vamos tomar por base nesta noite, abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 1, o verso 6. Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6. Todos acharam? Filipenses 1, 6, que diz o seguinte: se você achou, vamos ficar de pé por um minuto, por um instante, né? Nem um minuto, não vai levar nem um minuto. Diz o quê? Filipenses 1, 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que podemos compartilhar, aprender, ó Deus, acerca das Escrituras. Nós te louvamos por tudo, que o Senhor possa nos conduzir mais uma vez nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Irmãos, soteriologia, esta palavra soteriologia vem do grego e é formada por duas raízes. A primeira, soteria, que quer dizer salvação, libertação, preservação. E a segunda palavra é logos. Ou seja, logos significa estudo, palavra, tratado. Então, soteriologia significa, portanto, o estudo doutrinário da salvação. É o ramo da teologia sistemática que responde às perguntas mais profundas da fé cristã. E aí nós temos aí o que é, não é? O que é salvação. Deixa eu ligar aqui para a gente poder. O que significa soteriologia? Então, eu já expliquei, está lá, soteria, grego, igual a salvação, libertação, e logos, do grego, estudo, palavra. Soteriologia, né? É igual ao estudo doutrinário da salvação, o ramo da teologia sistemática que responde como Deus salva o pecador. E as perguntas que ela responde: o que é salvação e de que o homem precisa ser salvo? Como Deus salva? Qual o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E o que acontece no momento da salvação? Não só no momento, mas depois da salvação. A regeneração, fé, arrependimento, justificação, santificação, glorificação, tudo isso é soteriologia. Não é jargão acadêmico, é o coração do Evangelho. Então está aí a primeira a resposta, né, a essa pergunta. Nós temos duas correntes, eu falei sobre isso na semana passada. Nós temos duas correntes, irmãos, teológicas, né? Nós temos a teologia reformada, que a maioria das pessoas conhece como calvinista, né? A doutrina calvinista. Eu prefiro chamar, eu já expliquei aqui por quê, eu prefiro chamar de teologia reformada, né? E nós temos o arminianismo. São duas correntes teológicas
diferentes, né? A teologia reformada e o arminianismo. E nós temos aqui a teologia reformada e o arminianismo. Ao longo dessas dois encontros, né, dessas duas partes aí, nós vemos aí que há um processo, né, há uma sequência. O que é teologia reformada? A teologia reformada é o conjunto de doutrinas resgatadas durante a Reforma Protestante do século XVI. Movimento que teve em João Calvino, Martim Lutero, Ulrico Zwinglio e outros grandes expoentes. O nome reformada aponta para o princípio central desse movimento: o retorno às Escrituras como autoridade suprema, ou seja, sola Escritura, só a Escritura, e o resgate de doutrinas que haviam sido obscurecidas ao longo dos séculos. Na soteriologia, a teologia reformada enfatiza o seguinte: Deus é o agente principal, a regeneração precede a fé, a eleição incondicional, graça irresistível e perseverança garantida por Deus. Então nós temos aí, este é o caminho, é a base da teologia reformada, que muitos chamam de 5 pontos do calvinismo. Quem já ouviu falar? Né? E o arminianismo? Nós temos ali, como é que o arminianismo, ele responde a estas questões? Para o arminianismo, o homem coopera decisivamente. Olha, vamos fazendo um comparativo, né, com o lado de cá, teologia reformada, e o lado de lá, arminianismo. Na teologia reformada, Deus é o agente principal, é Ele, é Deus. Já no arminianismo, o homem coopera decisivamente, depende do homem. Se o homem não quiser, não tem jeito, né? Então nós preferimos ficar com Deus agindo em tudo, é Ele quem, do início ao fim, trabalha, coopera para a nossa salvação, é Ele quem age, né, o tempo todo. Aí nós temos lá, fé precede a regeneração, já aqui, regeneração precede a fé. Então nós vemos aí o inverso, né? Eleição incondicional, já lá, eleição condicional. Presciência. Aqui na teologia reformada, graça irresistível. Já o arminianismo, eles creem que a graça pode ser resistida, que o homem pode resistir, né? Então nós temos lá, a decisão é livre, né? Na teologia reformada, nós temos aí a perseverança, né, garantida por Deus. Já lá no arminianismo, a salvação pode ser perdida. Então, você veja a diferença de posição teológica, né? Como o pensamento é diferente, né? Agora, uma coisa importante a gente parar, né, para pensar. Porque, olha aqui, ambas afirmam: o homem é pecador, Cristo morreu para salvar, a salvação é pela graça mediante a fé. A divergência está na ordem e na soberania do processo. Então, são nossos irmãos em Cristo, vão morar no céu comigo e com você, né? Mas há uma divergência teológica, pensamentos teológicos diferentes, né? Nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos. Amém? Na teologia reformada, olha aqui, fui salvo porque Deus soberanamente agiu em mim antes que eu pudesse agir. Foi Ele quem foi lá e disse: eu vou te salvar, eu vou trabalhar na tua vida, eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Foi Deus. Dependeu de mim, de você? Não. Foi Deus quem nos salvou. Já no arminianismo, fui salvo porque, diante da graça oferecida,
eu livremente escolhi crer. Então, veja como o pensamento teológico, a posição teológica diverge, né? São diferentes. Os nossos textos bases desta noite, Atos 2, 37 e 38, ora, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Pedro lhes disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Já em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Filipenses 1:6 foi o versículo que lemos inicialmente, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? A revisão, né, já fizemos aí praticamente a revisão, o que vimos na semana passada. Eu vou pular essa parte, porque senão a gente vai... o que é conversão, irmãos? O que é a conversão? E aí nós vamos tratar um pouquinho a respeito. Conversão é a resposta do pecador regenerado. Crer em Cristo e arrepender-se do pecado. E aí, o que acontece? Fé em Cristo, não é? E nós temos aqui três. A conversão é a resposta do pecador regenerado à obra do Espírito Santo. Se na regeneração Deus age soberanamente e o homem é passivo, na conversão o homem regenerado age, crê e se arrepende. Não porque é capaz por si mesmo, mas porque o Espírito Santo o habilitou, o capacitou a crer. E aí nós temos aí o primeiro elemento, fé, não é? Fé, crer em Cristo. Fé não é simplesmente acreditar que Deus existe ou que a Bíblia é verdadeira. A fé salvadora tem 3 elementos clássicos da teologia reformada. Antes de apresentar os 3 elementos da fé salvadora, vale uma observação. Os termos a seguir estão em latim, isso porque foram cunhados pelos teólogos da Reforma Protestante no século XVI, que usavam o latim como língua acadêmica e teológica. Esses termos foram preservados assim ao longo dos séculos em toda a literatura teológica reformada. Irmãos, não se preocupem com o idioma, né? O que importa é o significado de cada um que veremos a seguir. Então nós temos ali notícia, conhecimento do Evangelho, né? Conhecimento do conteúdo do Evangelho, quem é Cristo e o que Ele faz. Depois nós temos assensos, ou assentimento intelectual, reconhecer que o conteúdo do Evangelho é verdadeiro, e para isso você vem a fé, né? Para que você possa crer que o que está ali não é como alguns andam por aí dizendo, né? Que isso tudo é mito, né? Que isso tudo é invenção, que isso tudo é uma história, né? Enfim. E nós temos aí a fidúcia, confiança pessoal em Cristo. Depositar em Cristo toda a esperança da salvação. É Ele, irmãos, quem salva, e mais ninguém. Nós sabemos que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É esse terceiro elemento, a fidúcia, é o que distingue a fé salvadora do mero conhecimento. Muitos conhecem e até concordam com o Evangelho, mas não confiam pessoalmente
em Cristo. E Efésios capítulo 2, verso 8, um texto que todos nós conhecemos, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O segundo elemento é o arrependimento. Voltar-se do pecado. O arrependimento do grego, metanoia, significa literalmente mudança de mente, uma transformação na forma de ver o pecado a si mesmo e a Deus. Não é apenas tristeza emocional, né? Mas uma reorientação de toda a vida. Reconhecimento, ver o pecado como Deus o vê. E como é que Deus vê o pecado? Como rebelião, ofensa, não é? Tristeza, lamento divino, não por causa das consequências, mas pela ofensa a Deus. Então isso deve nos causar tristeza, não é? Porque o pecado que cometemos é uma ofensa, e isso traz tristeza ao nosso coração, porque quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus, nós estamos entristecendo Deus. E por último, a resolução, ou seja, determinação de abandonar o pecado e voltar. Porque este é o caminho, né? A pessoa reconhece que é pecador, depois ele se entristece por reconhecer que o seu pecado ofende a Deus, e por último, ele toma a atitude de abandonar as velhas práticas, né? O seu comportamento ofensivo ao Deus soberano. Em 2 Coríntios capítulo 7, 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então nós temos aí 2 Coríntios capítulo 7, o verso 10, que está lá, né? Paulo distingue dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento genuíno, e a tristeza do mundo, que é apenas remorso por ter sido descoberto pelas consequências do pecado. Então, irmãos, duas palavras que, embora pareçam ter o mesmo resultado, têm resultados completamente diferentes. Quais são? Arrependimento e remorso. O arrependimento, ele traz mudança, transformação. Ou seja, a pessoa estava caminhando numa direção, e quando ele reconhece, né, que é pecador, ele se arrepende, e ele faz o quê? Ele muda de direção. Então, o arrependimento faz com que a pessoa fique triste, saiba que o seu pecado é uma ofensa a Deus, e ele tome a atitude de, a partir de hoje, eu não vou mais proceder assim, agir desse jeito, não vou continuar nesta prática, porque eu sei que isso traz tristeza, isso entristece a Deus, né? Então ele abandona. Já o remorso, irmãos, o remorso é algo que a pessoa faz, ela na hora fica triste, chora, mas não passa muito tempo, ela volta a fazer de novo, porque não houve um arrependimento sincero, não houve você entende? Não houve uma atitude realmente verdadeira. Então, embora pareçam coisas, mas são diferentes, né? Arrependimento e remorso são duas coisas diferentes. Fé e arrependimento são inseparáveis, dois lados da mesma moeda, ambos são dons de Deus ao regenerado. É Deus, irmãos, quem trabalha, né, no coração, porque sem a regeneração, sem a fé, não haverá arrependimento, né? Então veja como Deus trabalha neste processo do início ao fim.
Desde o primeiro momento, quando nós estávamos ainda lá fora, fazendo tudo de errado, como está escrito lá, não é, em Efésios 2, vós estáveis mortos em delitos e pecados, e andáveis segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, o qual vocês eram um destes. Então nós éramos uma destas pessoas que andávamos por aí. Mas aprouve Deus no tempo, no momento, na hora certa. Ele conhece aqueles a quem Ele de antemão escolheu, aqueles a quem Ele elegeu desde o princípio, e Ele vai lá e o que Ele faz? Ele alcança aquela pessoa, assim como alcançou você e como alcançou a mim. Ele vai lá. Não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. É Deus, irmãos. Deus tem uma lista, né? Ele sabe quem são aqueles a quem Ele vai salvar, né? Aqueles a quem de antemão, desde o princípio, Ele elegeu para ser santo e irrepreensível diante dEle. E aí no momento certo Deus vai lá e chegou a tua vez, é a tua hora, esse é o momento, eu vou mudar a tua vida, eu vou transformar, a partir de hoje, eu vou tirar a venda dos olhos, eu vou tirar o tampão dos ouvidos, no lugar do coração de pedra eu vou colocar um coração de carne, e eu vou colocar em você o Espírito, né? Para que no momento em que você ouvir a minha voz, você, essa é a voz de Deus me chamando. E o chamado de Deus é irresistível, irmãos. Quando Ele chama o pecador, não tem como dizer não. Somente aqueles a quem Deus elegeu desde o princípio é que responderão positivamente ao chamado de Deus. Olha o que Ele diz lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e eu dou a elas o quê? A vida eterna. Então, Deus conhece aqueles a quem de antemão Ele elegeu, Ele escolheu. Então, no próximo a conversão na prática, irmãos. Nós temos aí 3 exemplos. Veja, nós temos o exemplo de Zaqueu, nós temos o exemplo de Paulo, e nós temos o exemplo do carcereiro, né? Lá de Filipos, lembra? Lembra disso? Olha só, o que aconteceu com Zaqueu? Em Lucas 19, de 1 a 10, né? Quem era Zaqueu? Chefe dos publicanos. Antes mesmo de qualquer ensino, ao ser chamado por Jesus, restituiu o que havia roubado e deu metade dos bens aos pobres. Fé que gera, olha só, fé que gera atitude, né? Isso é o verdadeiro arrependimento, a conversão na prática. Os irmãos lembram aqui que eu sempre digo, né, que a conversão é mudança de vida? Lembra que eu sempre falo isso? Conversão, irmãos, conversão é mudança, conversão é transformação. Se uma pessoa diz que se converteu, mas ela continua nas mesmas práticas, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Zaqueu era chefe dos publicanos. A conversão de Zaqueu demonstra que a fé genuína gera frutos imediatos e concretos, especialmente no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas. Olha, imediatamente ele disse: não, eu quero restituir a quem... Não, se eu defraudei alguém, se eu lancei mão daquilo que não me... Eu quero devolver, eu quero... Depois nós temos aí... nós temos aí o caso de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do verso 1 ao 20. Saulo de Tarso perseguia a igreja com fervor religioso.
No caminho de Damasco, o Senhor ressuscitado, o interpelou diretamente. Em instantes, sua vida foi completamente revertida. O perseguidor tornou-se o maior missionário da história da igreja. Seu arrependimento foi radical. De inimigo do evangelho, passou a servo do evangelho. A conversão de Paulo demonstra que não há coração tão endurecido que esteja além do alcance da graça soberana de Deus. Você pode dizer amém? Não tem, irmãos. Não tem. E por último, nós temos lá o carcereiro de Filipos, né? Quantos conhecem a história? Quantos lembram o que aconteceu? Atos capítulo 16, do verso 25 ao 34. Após um terremoto que abriu as portas da prisão, o carcereiro, desesperado, perguntou: Senhores, que devo fazer para me salvar? Né? Primeiro ele fica desesperado porque ele pensa que os prisioneiros fugiram, foram embora. E aí depois alguém grita de lá: Não se preocupes, né? Nós não fugimos, estamos aqui. E aí ele pergunta: Senhores, que devo fazer para me salvar? E a resposta de Paulo é a síntese do evangelho: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Naquela mesma noite, ele e toda a sua casa foram batizados, foram alcançados. E a palavra diz que ele se regozijou com toda a sua casa por haver crido em Deus. Então está aí, irmãos, a conversão na prática. O que estes 3 exemplos têm em comum? Primeiro, a iniciativa foi sempre de quem? A iniciativa foi sempre de quem? De Deus, não do homem. Segundo, a transformação foi imediata e visível. Visível. Irmãos, como é bom, como é maravilhoso quando alguém chega até você e diz assim: o que aconteceu com você? Você era brigão, você xingava todo mundo, mas você está diferente, você parece outra pessoa. Quantos aqui já em algum momento ouviram alguém dizer isso? Quem? Ninguém? Irmãos, puxa, como é bom a gente ouvir que isso demonstra que, de fato, Deus está agindo, o Espírito Santo está transformando a nossa vida. Por último, ali a conversão produziu o quê? Obediência, alegria e novas prioridades. Uma delas, se eu estava indo para lá, agora eu vou para cá. Não vou continuar no mesmo caminho, fazendo tudo que entristece, tudo que aborrece, tudo que chateia, tudo que ofende a Deus. Eu não quero mais esse caminho. Eu não quero mais isso. Eu vou no caminho do Senhor. Eu vou no caminho de Deus, o caminho que Deus está apontando. Então, entre as muitas mudança de rumo, de direção. Você deixa de ir em direção ao pecado e passa a ir agora em direção àquele que mudou a tua vida. Amém? Até aqui? Justificação. O que é justificação, irmãos? Justificação é você ser declarado justo. Não porque você merece, né? A justificação é o ato forense pelo qual Deus declara o pecador justo, com base na obra redentora de Cristo. Foi Ele quem pagou o preço, foi Ele quem deu a vida. É uma declaração judicial, não uma transformação moral. Essa é a santificação, mas uma mudança de status diante de Deus. O que acontece na justificação? Os pecados do crente são imputados, ou seja, creditados a quem? A Cristo. Os nossos pecados foram creditados a Cristo, que os pagou na cruz.
Ele morreu por mim e por você. O que acontece? A justiça de Cristo é imputada ao crente. Ele é tratado como se nunca tivesse pecado. Jesus tomou os nossos pecados. E por último aqui, em terceiro lugar, o crente é declarado não culpado e recebido como filho diante de Deus. Olha o que diz Romanos 3, 24, presta atenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E no capítulo 5, verso 19 de Romanos, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, o primeiro Adão, pecado, né? Trouxe o pecado contaminou toda a raça humana. Já em Cristo, né, houve uma mudança de status, porque de pecadores nós nos tornamos justos. A justificação é pela fé e não pelas obras. A justificação é pela fé. Um dos pilares da reforma protestante foi a redescoberta da doutrina da justificação pela fé somente, sola fide. Martim Lutero chamou essa doutrina de o artigo pelo qual a igreja fica em pé ou cai. E o que isso quer dizer? Essa expressão significa que a igreja permanece firme quando mantém essa doutrina central e entra em colapso quando a perde ou deixa de cumpri-la. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não é pelas obras, irmãos, não é por mérito, é pela fé em Cristo, somente em Cristo. Aí nós passamos nos tornamos filhos por adoção, né? A adoção está intimamente ligada à justificação. É o ato pelo qual Deus recebe o justificado, não apenas como absorvido, mas como filho amado. É uma das doutrinas mais ricas e consoladoras da soteriologia. O que diz João, capítulo 1, verso 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E Romanos 8,15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A adoção significa que o crente passa de inimigo de Deus a filho, de escravo a herdeiro. Tem acesso ao Pai, é sustentado por Ele, disciplinado por Ele e, ao final, glorificado por Ele. Na sequência, nós temos santificação, ou seja, a vida transformada. O processo contínuo e progressivo de transformação moral do crente pelo Espírito Santo. Nós temos que, veja, justificação e santificação. A justificação declara o status jurídico. Já a santificação transforma o caráter e o comportamento. A justificação acontece uma única vez. Já a santificação é um processo contínuo, toda a vida. É glória, de fé em fé. É um dia após o outro. Não é? A justificação é igual para todos os crentes. A santificação varia a graus de maturidade. Ela varia a graus de maturidade. Tem pessoas que são mais, já tem outras que vão mais devagar. E depende muito
Depende muito, irmãos, de cada pessoa, né? A justificação é instantânea. Ela acontece no ato da fé. Já a santificação, ela é algo o quê? Progressivo. Nunca completa aqui. Porque enquanto aqui estivermos neste mundo, né, só quando nós formos glorificados, aí, né, está completa, né, a obra do Senhor. Mas enquanto aqui estivermos, operai com temor e tremor a vossa salvação, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Aí nós temos a perseverança, a segurança do salvo. A perseverança não se baseia na força do crente, mas na fidelidade de Deus. Se dependesse de mim e de você, irmãos, nós estávamos perdidos, completamente. Mas é Deus quem nos sustenta, irmãos, é Ele. Uma das doutrinas mais consoladoras de toda a Bíblia é a perseverança dos santos. Já falei algumas vezes aqui sobre a garantia de que aqueles que Deus genuinamente salvou serão por Ele preservados até o fim. Aconteça o que acontecer, batalha, luta, dificuldade, mas é Deus quem te sustenta. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos batalhas, lutas, dificuldades, a todo momento, a todo instante. Você já acorda de manhã com um leão, com um urso para matar, com um gigante para enfrentar, mas você chega ao final do dia, você está de pé, sabe por quê? Porque Deus te sustentou durante todo o processo, irmão. Deus esteve lá, segurando, te ajudando a vencer as dificuldades. Então é Deus. O fundamento da perseverança, a perseverança não é na força do crente, mas na fidelidade de Deus. É Deus quem preserva os seus. O crente persevera porque Deus sustenta. E eu já estou terminando. Olha o que diz Filipenses 1,6, já vimos aí, né? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então Deus está trabalhando. As lutas, batalhas, dificuldades não é para nos abater, para nos destruir. Ela é um treinamento. Deus usa estas para fazer com que você se torne uma pessoa mais firme. A tua fé seja robustecida. Você está mais preparado para enfrentar. Você entende isso, irmãos? Crente que pensa que Deus mandou essa luta aí para mim acabar. Não foi, não. Quando tentado, não digas de Deus, sou tentado, porque Deus não tenta ninguém com o mal. Com a tentação, Ele nos dará também o escape. Então é Deus, irmãos. Em João capítulo 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então é Deus, irmãos. Deus. Romanos 8, 38 e 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. E aí eu quero, já terminando, dizer a você, atenção nisso. A perseverança, olha para cá, perseverança versus libertinagem. Entenda isso, hein, irmãos? Entenda bem isso. Esta doutrina não é uma licença para o pecado. Porque muitos dizem assim, se eu já estou salvo, né? Eu já estou salvo mesmo, Deus já me salvou, eu posso cair na gandaia, posso ali, vou tomar uma branquinha ali, vou tomar uma gelada, ou sexta-feira eu vou aproveitar, vou cair na noitada, né? Tem gente que pensa que pode, né? A graça de Deus não é libertinagem, irmãos. Não é.
Esta doutrina não é uma licença para o pecado. O crente genuíno não usa a segurança da salvação como desculpa para viver em desobediência ou na prática do pecado. Pelo contrário, a certeza da salvação motiva ainda mais você a viver uma vida santa, a buscar a santificação, a gratidão e a obediência. João afirma com clareza: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não significa que o crente nunca peque. Isso não significa que o crente nunca peque, mas que o pecado não é mais o padrão dominante da nossa vida. Nós não vivemos buscando, procurando o pecado. Em 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E aí, irmãos, o que aconteceu aqui? Humberto, eu acho que parou. Bom, oi? Nós temos aí, depois, a glorificação, ou seja, é o fim da jornada. A glória é o elo final da Ordo Salutis, ou Salutis. A consumação plena da salvação é quando o crente será completamente liberto de toda a presença do pecado. Receberá um corpo ressurreto e habitará com Deus para sempre. Para sempre, irmãos. E aí nós temos lá, nós já vimos aí o Ordo Salutis completo, né? Eleição, chamada eficaz, regeneração, fé e arrependimento, justificação, santificação, perseverança e glorificação, né? Em cada etapa, Deus é o agente primário. A salvação é completamente um ato dele, da eleição à glorificação. Por isso, toda a glória pertence a ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? E aí nós temos aí a aplicação prática. Eu não vou entrar ali, porque não vai dar tempo, já passamos do horário. Como isso afeta a nossa vida, né? Para o crente, para o incrédulo e para a igreja. Para o crente, justificação, paz com Deus, santificação, esforce-se, né? Que nós temos que ir a cada dia, né? E a perseverança. E nós temos aí para o incrédulo e também para a igreja, não é? A nossa atitude como igreja, como é que nós temos que nos comportar diante destas verdades, irmãos? Eu quero terminar dizendo o seguinte: ao longo dessas 2 semanas, semana passada e hoje, percorremos juntos aí o Ordo Salutis, né? A ordem da salvação. Vimos que a salvação não é um evento isolado, mas uma obra magnífica e contínua de Deus, que começa na eternidade com a eleição e se consuma na eternidade com a glorificação. Que esta palavra, irmãos, que compartilhamos aqui nestas 2 quartas-feiras, que esta palavra nos leve não apenas ao conhecimento, mas ao louvor. Pois a doutrina correta sobre a salvação não produz orgulho intelectual, produz humildade, gratidão e adoração a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 13:13. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Eu entendo que às vezes é muito conteúdo para a gente, o espaço de tempo, né, que a gente tem, e me perdoe aí pelos 9 minutinhos ou 10 minutinhos que estamos passando, mas eu tenho certeza de que estas informações, elas trarão bem-estar à tua vida se tu souber aproveitá-las. Se você souber colocar, né, estas questões em funcionamento, em prática,
A Bíblia diz que nós não devemos nos apressar quando entramos na presença de Deus, né, irmãos? E às vezes o nosso tempo é curto, né? E a gente sabe que a hora passa muito rápida. Vamos ficar de pé? Eu, semana passada, perguntei se alguém tinha alguma pergunta, se alguém queria comentar alguma coisa, né? Mas, dado a hora, né? Eu acho que ninguém vai querer perguntar nada, né? Bom, faça como o irmão Rui, né? Que depois me cercou e fez aí a colocação dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Me perdoe, irmãos, pelos minutinhos que passamos, tá? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que tivemos a oportunidade de compartilhar nesta noite. Informações necessárias, informações que certamente vão contribuir e muito para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para alcançarmos uma vida estável, para alcançarmos maturidade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, desperta-nos a cada dia, Senhor, para que possamos aprender mais, que haja interesse da nossa parte, ó Deus, em conhecer melhor a Tua palavra, porque conhecendo a palavra, vamos te servir melhor, vamos melhorar no trato uns para com os outros, vamos melhorar no serviço na Tua casa, enfim, Senhor, seja conosco, Pai. Ó Deus, que possamos ser aperfeiçoados a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz, ó Deus. Abençoa, Senhor, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, que o Senhor possa nos conduzir, guarda a nossa saída, a nossa chegada, e que o Senhor nos livre de todo mal no caminho, Senhor. Nos conceda uma noite de descanso, restaure as nossas forças e prepare tudo segundo a Tua vontade no dia de amanhã. É o que eu te peço. E te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, me perdoe.